Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, Filipenses versículos 5 ao 11. Tá? Vamos usar esse texto como base aí. Jesus como homem. Ou dentro aí do ramo da teologia, dentro daqueles que já estudam essa doutrina de cristologia, eles entendem que corresponde ao período da humilhação de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Vamos ler. O texto diz assim, eu uso a ARC, Almeida Revista Corrigida, tem uma Bíblia de Estudo Pentecostal, uma ótima ferramenta. Tá bom? Vou ler aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Já note aí que o texto já começa mostrando Jesus como um exemplo para nós. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus. Pega isso aí, isso aqui é a chave. Sendo em forma de Deus, Cristo Jesus, o Jesus da Bíblia, lá dos Evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, olha aí, marca aí, aniquilou-se, isso aí também é chave, a si mesmo, tomando forma de servo. Marca aí também, servo. Fazendo-se semelhante aos homens. Eita, na bandaia. Olha que lindo. Semelhante aos homens. Eita, Jesus. Versículo 8. E achado na forma de quê? De homem. Pega o rolo. Achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Tem um mistério aí no nome também, Apocalipse 3, 21, se eu não me engano, tem uma promessa lá. Verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus, mas Ele veio aqui como homem. Então pega aí passagens-chave para o entendimento. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve. Olha Cristo como exemplo. Aqui nós vemos o período que Jesus veio como homem para ser exemplo para mim e para você. Sendo em forma de Deus. Outra chave aí, ó. Já eu vou comentar um pouquinho desse 3:21. Não teve por usurpação ser igual a Deus, tomando a forma de servo. Terminando aqui outra chave. E achado na forma de homem. Aqui fechou e a gente termina entendendo aqui no verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Eita, Jesus. Dos que estão nos céus, na terra, não é no mar não. E fala que dobra o joelho dos que estão no céu, na terra e no mar não. É céu, terra e abaixo da terra. Entendeu? Tudo na Bíblia tem sentido. Apocalipse 3:12. Apocalipse 2. Aleluia. 2:17. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, darei uma pedra branca e na pedra um novo nome. Pegou aí? Novo nome? Escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia. Olha o mistério. E o texto de Filipenses diz,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus tem um outro nome no período de honra. Só que isso aí é mais para frente. Glória a Deus, aleluia. Jesus, quando veio do ventre de Maria, ele veio como homem. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. Só que ele veio como homem. Foi o que o texto de Filipenses 2 disse aqui claramente. Deus. Então ele teve que vir como homem, ele teve que se humilhar a si mesmo. Tanto que o texto aqui, nós vimos a palavra aqui, aniquilou-se a si mesmo. Quando ele esvaziou de sua glória, ou seja, ele deixou todos os seus atributos divinos, sua deidade, sua onisciência, por um momento, para se fazer como homem. Ele veio legalmente aqui, em um corpo físico, que é o passaporte legal para se habitar no reino dos homens. Não é como o diabo, não. O diabo não tem corpo. Os espíritos malignos não têm corpo. Satanás não tem corpo, ainda não. Entendeu? Então, Jesus veio legalmente no corpo. Cristo veio no corpo. Corpo de Jesus. Deu para pegar aí? Então, ele é Deus. Então tem gente que pensa que Jesus não é Deus porque ele nasceu de uma mulher. Não. Ele sempre foi Deus. Sua alma já coexistia desde a eternidade. Sempre foi Deus. Antes da fundação do mundo, antes de ser criado a terra, os homens, muito antes, em uma dispensação aí da eternidade, a divindade, que não é trindade, pega isso aí, era composta por, anota aí, ancião de dias, Verbo e Espírito Santo. Por quê? Porque se você fala trindade, dá a entender que são três deuses, e não existe três deuses. Nós não somos politeístas. É um Deus só, uma essência espiritual com três almas, com três personalidades. É forte, Deus. Aleluia. Aleluia. Vai pegando aí, não tem esse negócio de trindade não. Entendeu? Não existe esse termo. O termo correto é divindade. Entendeu? É a essência espiritual, uma essência espiritual, um Deus, mas três personalidades, três almas. A alma do ancião de dias, a alma do Verbo e a alma do Espírito Santo. Então esse termo Pai, que a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, veio existir após a encarnação do Verbo. Mas João 1 está dizendo que no princípio era o quê? O Verbo. E o Verbo estava com Deus e era Deus. Então é o Filho, aquele que seria filho, e nessa época, no princípio, era Verbo ainda. O ancião de dias, que hoje é conhecido como Pai, o Pai aqui de Filipenses, que agradou para a glória do Pai, foi honrado após a cruz e tudo que ele passou na terra. Esse termo Pai, né, esse termo Abba, né, você conhece, Pater. O Pai é um termo após a encarnação do Filho, pegou aí? Encarnação do Verbo no corpo, porque antes ele era o Verbo. Então o Pai é o ancião de dias. Tem gente que não acredita nisso. Só lê a Bíblia, você vai ver que o ancião de dias é o Pai. E antes ele era o Verbo. Então, ele sempre existiu. Quando as coisas foram ser criadas, Gênesis 1, João 1 é antes de Gênesis 1. Meu Deus. 1 e 2, pegou? Meu Deus. Entendeu? Então João 1 é antes, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. É antes, no princípio era o Verbo. Aí tem gente que fala que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Não. Meu Deus. Tudo que foi criado emana dele mesmo. Então ele não criou do nada, porque Deus não é nada. Deus é tudo. Então não foi criado do nada, foi criado da sua própria essência, que ele é tudo.
Então, aonde nós vemos o verbo a primeira vez aparecer na Bíblia? A primeira vez que o Jesus, que agora aqui no texto ele está encarnado, mas antes de ser encarnado, onde o verbo aparece a primeira vez? O Jesus que nós conhecemos pelo Evangelho. Gênesis capítulo 1. Cadê? Alguém jogou? Joga Gênesis 1 aí para mim. 1 em 1. Gênesis, capítulo 1. Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E eu não vou ficar abrindo leque, aqui tem muita coisa, mas eu só quero trazer aí a revelação. Então vamos lá, verso 2: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus, olha o Espírito Santo aqui, tá vendo? Se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. Cristo Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. Quer que eu prove? Quer que eu prove? Quer que eu prove? João 1 diz o quê? Que no princípio era o verbo, a palavra. Que no grego nós temos duas ramificações, o logos e o rema. Temos a palavra a palavra escrita, temos a palavra revelada. Então, quando ele diz, disse Deus é o quê? O verbo em ação. Haja luz, aleluia. Aqui nós já vemos o verbo existindo antes da criação desta terra, da criação dos homens. Aqui o verbo sempre existiu, ele sempre foi Deus. Pegou aí, para a gente poder começar? Jesus sempre existiu. Só que em um tempo ele veio habitar num corpo para se fazer como homem e ser exemplo para nós, entendeu? Para ser a causa da nossa eterna redenção. Então esse corpo foi criado, mas a essência espiritual, a personalidade, a alma do Filho, que era o verbo, sempre existiu. E esse verbo ele foi se manifestando entre os homens de formas diferentes, né? Porque tem gente que queria que o tema da aula hoje fosse o anjo do Senhor. Meu Deus. Mas isso aí vai ficar para outro dia. Eita glória! Preste atenção. Deus sempre existiu. A divindade sempre existiu. Só que em um tempo, em uma dispensação que nós chamamos de graça, uma dispensação onde o mistério que estava oculto fora revelado. Entendeu? Antes era um mistério oculto, era o verbo. Ele se manifestava em teofania, como rocha, entendeu? Mas ele foi revelado no corpo, E quando ele foi revelado no corpo, ele veio como homem, é isso que eu quero falar aqui. E agora eu vou responder a dúvida de muitos aí. O que Satanás queria quando veio tentar Jesus no deserto? Abra aí a sua Bíblia em Lucas 4, capítulo 4, verso 3. Ó, o negócio está forte. Aleluia. Vou ler. Disse-lhe o diabo. Disse quem? O diabo. Se tu és o filho de Deus. Filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. Pronto, só preciso desse versículo aqui. O diabo está dizendo, se tu és filho de Deus. O que o diabo queria com isso? Não é para testar se ele era filho de Deus. E como muitos dizem, também não era para colocar dúvida em Jesus, se Jesus era o filho de Deus. E nem querer que Jesus transformasse pedra em pão. Eu vou dar outro texto para você pegar. João 1,49. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és... O que está dizendo aqui, obreiro? Tu és o filho de Deus. Filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Olha só, quando Jesus viu Natanael, e Jesus falou para ele, você é um verdadeiro israelita, porque ele falou, pode vir coisa boa de Nazaré. E aqui no texto, ó, quando Natanael, versículo 48, pergunta, onde tu me conheces? E Jesus responde, antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira.
Eita, Jesus. Ele creu. Jesus fala, coisas maiores verás. Né? Mas olha o que ele diz. Tu és filho de Deus. Pegou aí, filho de Deus, rei de Israel. O que é que o diabo está perguntando para Jesus? Está botando em xeque. Se tu és filho de Deus. Glória a Deus. O que é que o diabo queria? Vocês lembram que eu disse que Jesus veio como homem? João, capítulo 5. Lá vai a resposta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 19 e 20. O que poderia acontecer com Jesus quando Natanael chamou ele de filho de Deus? Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Isso é Jesus como homem, no corpo. Se ou não vi fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Olha aqui Jesus dependendo do Pai. Dependendo do Pai. Verso 20, porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Versículo 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Eita, Jesus, aleluia. A resposta está aí. Era necessário, foi feito um acordo na eternidade, entre o Pai e o Filho, entre o ancião de dias e o verbo, Meu Deus, falando naquela época. Meu Deus, é mistério. Que ele tinha que vir num corpo, Aleluias. como homem, Filipenses 2, aí você vai ter que dar glória, pegou? Deus, Filipenses 2, aleluia. versículo 5 em diante, tinha que abrir mão da sua deidade, dos seus atributos divinos e vir limitado. Aleluias. Aleluia. Período da humilhação. Meu Deus. O que o diabo queria? Que ele usasse o poder como filho de Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Era isso que o diabo queria. Que Jesus quebrasse o acordo, a aliança. Glória a Deus. Não é assim que ele faz com os ministros, com os cristãos, com os servos de Deus? Tenta induzi-los a quebrar a aliança. Meu Deus. Filho de Deus, induzindo Jesus a usar o poder como filho de Deus, e não podia. Nesse período, não. Porque ele veio limitado, humilhado como homem. O Criador se fez criatura lá, Ramaia. Glória a Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Naquele momento, quando ele diz assim, sobre os eventos escatológicos, né, ele diz que nem o filho do homem. Olha, o filho do Homem. Jesus se chamava de filho do homem. Naquele momento ele não sabia que hora de acontecer. Mas depois que ele foi restaurado à sua condição anterior, Hebreus 1, que é forte também, recebe honra, toda aquela honra do Pai diante dos anjos, aleluia. Deus, aleluia. Após sair do seio da terra, né, que tem a diferença de unigênito para primogênito, glória a Deus. Quando ele recebe de novo, aí tudo bem. Aí ele está com seus atributos, onisciência, onipotência, sua deidade. Mas na terra ele veio como um homem, o diabo queria que ele usasse o atributo divino e quebrasse o pacto. Aleluias. Aí você pergunta, como é que Jesus fez milagres? Como é que Jesus curou o enfermo? Pelo poder do Espírito Santo, aleluia. O que eu falei lá em Filipenses 2? Que Jesus veio para ser o que? Exemplo, não é? O apóstolo não diz que tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve nele? Então, se Jesus se humilhou, a gente tem que se humilhar. Se Jesus dependeu do Espírito Santo, eu e você. Aleluia. Glória a Deus. Estou sentindo Deus aqui. Qual é o cristão que chega a algum lugar sem depender do Espírito Santo? Jesus dependeu do Espírito Santo para curar, para vencer, para realizar milagre. Quer uma prova disso? No Novo Testamento,
O apóstolo Pedro sabia que Jesus dependeu do Espírito Santo quando ele veio como homem. Eu estou sentindo Deus aí, vocês vão ver a glória. Glória a Deus. Atos 10, 38. Certamente a Jesus de Nazaré como Deus o ungiu. Com o quê? É forte. Deus ungiu com o Espírito Santo e com Aleluia. o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Aleluia. Jesus curou os oprimidos do diabo no poder de quem? Aleluia. Do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Meu Deus. Deus, do Espírito Santo. Recebe essa palavra. Você, se você depender do Espírito Santo, você também vai realizar a obra de Deus, porque Aleluia. é o poder do Espírito Santo que nos capacita. Então Jesus veio como homem, Aleluia. porque ele tinha um pacto, uma aliança. Outro texto que diz, Isaías 61, verso 1 e 2. O profeta Isaías profetizou que ele ia depender do Espírito Santo, que ele não ia usar da sua deidade, dos seus atributos divinos. Ele aniquilou-se a si mesmo como exemplo para nós. O diabo perdeu, aleluia, e vai continuar perdendo. Aleluia. Jesus venceu ele sem usar um atributo divino, aleluia! Deus, aleluia. Para mostrar para a gente que a gente também pode vencer o pecado, vencer o diabo. Glória a Deus. Não somos deuses, eu não sou Deus, você não é Deus. Mas você pode vencer o diabo, aleluia, pode vencer a doença, pode vencer a opressão, pode vencer a morte, pode vencer tudo pelo poder do Espírito Santo que Jesus deu aos que creem no seu nome. É forte, né? Glória a Deus. Veio como homem. E quando Natanael chama ele de filho de Deus, ali foi uma tentação. Porque Jesus, ele era tentado? Era. Jesus foi tentado? Foi. Jesus podia pecar? Podia. Claro que as tentações de Jesus não vinham como havendo os homens, provenientes da alma pecaminosa humana, porque a alma de Jesus é santa, sempre coexistiu. Mas vinha dos principados e potestades que atuavam contra Jesus. E aqui, quando Natanael fala que ele é filho de Deus, foi uma tentação para que ele usasse o atributo divino, mas ele veio como homem. Aleluia. Como exemplo para mim e para você. Outra coisa, Isaías, ele viu o ministério de Jesus Cristo. E ele viu esse período, porque o ministério de Jesus, pega aí, é dividido em quatro períodos, anota aí. Eita, vem benção para você. Ó, ministério público. Ministério no Hades. Você pensa que Jesus só fez a obra na terra? Não, ele fez lá no Hades. Lembra o Hades que tem o abismo, o lugar de tormento? E antes tinha o seio de Abraão que foi levado? Jesus fez a obra ali também. Sabia que ele pregou para anjo caído? Pregou para ímpio condenado? E pregou para aqueles que esperavam a promessa? Então foi a segunda parte do ministério de Jesus. Ministério na morte. Terceira parte, ministério da pós-ressurreição. Terceira fase do ministério de Jesus. E a quarta, ministério após a sua segunda vinda, que é um ministério aí escatológico aí. Então são 4. E Isaías 61, versículo 1. Aleluia, tá forte, hein? É bom falar de Jesus, não é? Versículo 1, e é só até certa parte. Vou te passar uma pérola aqui para você entender. Isaías 61. Ó, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová. Tá vendo a prova que ele vai fazer a obra, que ele fez essa obra no corpo de homem, dependendo do poder do Espírito Santo. O Espírito do Senhor Jeová, que é o Espírito Santo, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Aleluia. Parou aqui. Até essa parte A do versículo 1 se refere ao ministério de Jesus como homem na terra.
como homem, Aleluia. nascido do corpo de Maria, porque a parte B já é o ministério no Hades, quando ele foi lá para a sepultura e ele desceu, sua alma desceu ao Hades, e aí vai. Mas vamos deter aqui, Jesus como homem, até contritos de coração, ele fez a obra no poder do Espírito Santo, que é o ministério do período da humilhação, onde ele dependia do Pai e do poder do Espírito Santo para fazer a obra. Pegou aí? Jesus como homem. Agora vamos lá para o mistério da pergunta, né? Maria, mãe de Deus. Meu Deus. Maria, mãe de Deus. Ó, mistério. O estudo nos mostra bem claro que Maria não pode ser mãe de Deus. Forte, meu Deus. Por quê? Porque ele sempre existiu. Eita. O verbo. Aleluia. Mas teve um pacto na eternidade, eu vou me arrepiar. Isaías 6:8. Que foi o pacto na eternidade. Que era necessário se fazer homem. Então ele precisava de um corpo para vir entre os homens, para poder entrar legalmente nesse mundo físico. Para ele sair do Kairos, que é a eternidade, e entrar no Cronos, tempo do homem limitado. E quando esse pacto é feito, ele precisava do corpo. Então Maria não é mãe de Deus. Aleluia. Ela é mãe de Jesus. De Jesus. Do corpo. Olha aqui. Isaías 6, verso 8. Que pacto é esse? Na visão de Isaías. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, circula aí na sua Bíblia: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso aqui não é Isaías. Aleluia. É o verbo. Aleluia. Dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim como homem, sem auxílio do homem. Foi gerado pelo Espírito Santo. O ímen de Maria foi rompido de dentro para fora, não de fora para dentro. É mistério, né? Primeiro milagre aí, o nascimento de Jesus. Mas a sombra do Altíssimo cobriu ela, para que pudesse haver esse nascimento. E o Pai ali concluiu a sua obra, né? Auxiliando o seu filho para vir entre os homens. Então Isaías 6,8 é o verbo dizendo: eis-me aqui, me envia como homem. Então Maria não pode ser mãe de Deus, porque Deus é eterno. Maria é criatura. Então o corpo veio em um período, mas o Deus do corpo sempre existiu. Isso é muito simples. Estamos falando de Jesus como homem, que é o texto base Filipenses 2, do verso 5 em diante. Esse Deus se humilhou e veio como homem, para nos redimir e nos dar o exemplo de como vencer. Então, ele não poderia usar os atributos divinos, agir como filho de Deus, não podia. Ele era, mas ele não podia agir. Nesse período não, ele tinha que agir como filho do homem, dependendo do poder do Espírito Santo. Agora você sabe qual era o intuito do diabo. Qual era o intuito do diabo? Porque, olha, vou te falar uma coisa. Você que se dedica a Deus, você que busca Deus, tanto Deus e você sabe quem você é, o que você pode fazer no poder do Espírito Santo. Mas o diabo, ele quer que nós nos vangloriemos. Ele quer que a gente deixe o nosso ego, o nosso eu prevalecer. Porque ele exalta o homem para que o homem possa ser abatido. Porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Em outras versões, Deus resiste, né? O soberbo, né? Então, entenda bem claro, meu querido e minha querida, que Deus quer que a gente se abata nessa carne, se humilhe, para realmente sermos exaltados. Então Jesus veio como homem, ele não podia usar os atributos como filho de Deus nesse período. Porque ele sabia que o Pai ia dar
toda a plenitude ia habitar nele. Então ele ia ser honrado depois da cruz, da sua morte, ressurreição, ascensão. Ele ia ser honrado como está hoje, à destra do Pai, à direita do Pai, no trono de honra. E quando você fala com o Pai, é o Filho que responde. Pega isso, Jesus veio como homem e ele venceu. Você não pode dizer, eu não vou dar conta. Olha lá, sério. Aleluia. Eu não vou conseguir. Não pode haver essa palavra. Que Jesus te deu exemplo. Ele venceu tudo. E ele está mostrando para nós que se dependermos do Espírito Santo, a gente vai vencer as tentações. Oh meu Deus, esse texto de Filipenses é muito tremendo. João 17, verso 5. E vai aqui a minha advertência às lideranças que querem ficar mandando aí esse tipo de mensagem, essa balela para segurar a ovelha. Preguem a Bíblia, estudem a Bíblia. O povo não vai ficar em muito tempo vendo essa embromação aí e vai ver que não sustenta. Então vamos falar de Jesus, vamos falar da Bíblia. A Bíblia é poderosa para exercer tudo que ela diz ao nosso respeito. E você hoje está conhecendo melhor sobre Jesus. Fale de Jesus. Fale dele, que ele veio como um homem para salvar. Aleluia. Aleluia. João 17, verso 5. Meu Deus, isso é forte. Para fechar a equação teológica, para você entender, dentro de todos os versículos aqui citados, que eu provei para você, que Jesus veio como homem, mas ele sempre foi Deus. Ele veio para ser exemplo, ele sempre existiu, e se esvaziou dos seus atributos divinos para vir como homem, para obedecer o Pai, limitado e depender do poder do Espírito Santo. E o objetivo do diabo era que ele não cumprisse o acordo com o Pai, de nesse período em corpo humano ser como homem, sentir fome, sede, solidão, arave, neve. Aleluia. Oh, aleluia, Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus está orando por seus discípulos no capítulo 17, aqui a gente encerra o estudo. Versos 4, é lindo isso aqui, irmão, dá vontade de chorar. Sabe, obreiros, um homem fiel que veio aqui, foi fiel como homem ao Pai, foi fiel até o fim. Vocês estão entendendo o que nós podemos ser aqui na terra? Eu estou aqui emocionado. Estou emocionado porque a gente não merece. E o versículo 4, João 17, versículos 4 e 5, eu encerro aqui. Olha o 4. Isso é Jesus falando com o Pai. Lamaracê. Eu glorifiquei-te na terra. Aleluia. Tendo consumado a Glória a Deus. obra Meu Deus. que me deste a fazer. Que foi vir como homem. Período de humilhação, num corpo humano. Ele sabia de tudo, mas ele teve que aprender tudo de novo. Meu Deus. Aprender a lei dos homens, aprender a palavra, como se respeita pai, mãe, aprender tudo, comer, vestir. Oh, meu Deus, só para nos salvar. E ele diz bem claro, eu te glorifiquei. Como é que nós, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, glorificamos a Deus? Preste atenção. Obedecendo. Meu Deus. Dependendo. O Aleluia. que é obedecer? Depender do Espírito Santo. É se humilhar diante de Deus e depender do poder do Espírito Santo. E ele diz bem claro, tendo consumado, ele realizou a obra que foi dada a ele fazer. O acordo de Isaías 6:8. Aleluia, Jesus. E 5 ele diz, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Olha o filho subindo Eita, Jesus, aleluia. com aquela glória. Aleluia. Alabaraia, aquela glória que tinha contigo antes do quê? Antes que o mundo existisse. Eita, Deus, aleluia. Ele sempre foi Deus ou não foi?
Ou eu pego essa Bíblia aqui e rasgo. Meu Deus, meu Deus. Maria não é mãe de Deus. Foi só um período. Ela emprestou o corpo só para ele nos ajudar. Meu Deus, aleluia. E quando ele está perto da cruz, ele diz isso. Eita Deus. Aleluia, ele diz: eu consumei toda a obra que o Senhor me deste a fazer. Meu Deus, aleluia. Mantive a minha palavra. Sabe por que Jesus venceu o diabo na tentação? Porque a palavra no diabo só tinha no falar, não tinha na prática. Jesus venceu porque a palavra na boca de Jesus era viva. Ele sabia, ele vivia. E ele diz aqui no versículo 5, estamos terminando. Eu estou voltando. Eu vou sofrer, eu vou levar coroa de espinho, cuspe, chicotada. Vou verter sangue e água, porque sangue mostra que eu vim como homem, mas a água mostra que eu sou Deus. Glória a Deus, aleluia. Lava sério. Eita Jesus. Glorifica com aquela glória. Eita Jesus. Com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Aleluia, Deus. Oh, Ele voltaria a receber seus atributos divinos. Que linda demonstração de amor. aleluia. Hebreus, capítulo 1, você vai ler depois. Versículo 6. É a segunda entrada. Versículo 6 em diante, você vai ver como é que foi linda a recepção de Jesus nos céus. Ele foi ungido com óleo de alegria. Ele recebeu o cetro de justiça porque ele é rei. Aleluia! Aleluia. O versículo 6 em diante mostra como ele foi recebido. Subsiste. Ele foi honrado porque ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E ele foi ungido com óleo mais excelente. Porque ele suportou tudo para cumprir o pacto que ele fez com o Pai divino como homem. A qual dos anjos, verso 13, disse jamais: assenta à minha direita, com óleo de alegria e cetro de justiça, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E Salmo 8, para terminar. Salmo 8 fala da vinda de Jesus como homem. Salmo 8. Verso 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, Jesus em forma humana, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de teus pés, a honra para o filho que foi fiel. Todas as ovelhas e bois, assim como animais do campo, aves dos céus, peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome. Está vendo? Senhor. Lembra que eu falei da divindade? Aqui ele já está como Senhor. Honrado. Como sempre foi Deus eterno. Criador e sustentador de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida.